Dando continuidade, agora nós vamos analisar um pouco os ritmos, ou diferentes ritmos do coração. Vamos identificar o que é um ritmo normal e depois a gente vê os ritmos anômalos. O que nós podemos identificar só com esse traçado? Aqui eu posso falar que o ritmo é sinusal, onda P, não tem extrasístole, então é um ritmo sinusal dito regular, né? Tá aqui. Aqui no caso do papel, eu posso falar qual é a frequência. 300, 150, 100, 75, uns 80. Mais ou menos. Você não vai matar o doente por causa disso. A onda T, ela é sempre positiva. Então veja que a gente consegue ter várias informações. Ok? Todas elas são iguais. Vamos para frente. Nós podemos ter o que se encontra que normalmente o ritmo nasce no nó sinoatrial. Se vocês pegarem o pulso, encherem bem o peito, fazer uma inspiração e soltar, isso leva a uma modificação do retorno venoso. E isso induz a uma arritmia, porque o espaço não é sempre o mesmo. Ele vai alterar. Ele pode ficar um pouquinho mais frequente, diminuir essa frequência. Isso é uma situação absolutamente normal. É o que se chama de uma arritmia respiratória. Não tem significado absolutamente nenhum. Você está respirando, você está falando, você faz apneia. Eu estou conversando com vocês, o que você faz? Você enche o peito de ar e depois você vai soltando gradativamente e vai produzindo som. Depois você para, respira novamente e assim vai. Né? Então, o nó sinusal, nós temos 3 feixes dito internodais e o nó AV e o feixe de Beckmann. A onda P caracteriza exatamente a contração atrial. Não estou falando nada de novo para vocês. Aqui nós temos o nó AV, o feixe de His, que dá o ramo direito e o ramo esquerdo. Por isso que ele é feixe dos ramos direito e dos ramos esquerdos. Aqui está errado. Tá? Porque aqui, se ele estiver representando o esquerdo aqui, que é o que parece, aqui nós vamos ter 2 feixes. Nunca se representa desse lado a figura. Então aqui não é direito, aqui saiu errado. O complexo QRS. Cada uma dessas ondas tem um significado, eu já demos um apanhado, nós vamos dar uma aprofundada. As terminações são as fibras de Purkinje, cuja finalidade é capilarizar toda a contração, para que os ventrículos contraiam de forma sincrônica. E com isso ele possa, ao invés de ele fazer só esse movimento, ele torce. Isso é possível pela própria distribuição das fibras que nós vimos naquela aula de anatomia com Torrence Gaspel, que tinha aberto todo o coração. Na verdade, você tem o trígono fibroso, ela não faz isso. Ela vem daqui, dá uma volta e vem sair aqui. Quando ela contrai, e principalmente seguindo toda essa trajetória do elétron, dá para se entender a torção do coração. Esta torção, ela é fundamental. O coração não pode fazer isso. Se ele fizer isso,
fica sangue lá dentro. Então ele torce, é como você pegar um pedaço de pano e der uma torcida. Muito bem. Vamos começar algumas situações. Marca-passo migratório. Foi aquilo que eu falei. Você pode ter um foco aqui, outro aqui. Você pode ter um único foco que entra uma única vez. Como é uma contração extra, isso daí é uma contração, é uma extrasístole. Como a extrasístole nasceu no átrio, é uma extrasístole atrial. Antes disso, vamos olhar esse traçado? Tem onda P? 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 Tem uma onda P? Tem. Mas vocês vejam que a morfologia desta é diferente desta. E essas duas é diferente desta. E essa daqui é diferente das anteriores. Então você tem um foco que cada hora tem uma onda P variável. Isso chama-se um marca-passo migratório, uma frequência, uma onda P migratória, uma frequência totalmente diferente. Mas se vocês olharem o complexo QRS, ele é sempre igual. Porque uma vez que o estímulo ganhe o nó V, o V não quer nem saber o que está acontecendo lá em cima. Ele vai mandar o ritmo normalmente. E os complexos serão iguais. É óbvio que isso aqui produz uma arritmia, que não dá muita alteração hemodinâmica, mas é desconfortável. Primeiro nós fazemos um diagnóstico. Vocês já estão pensando em como trata. Tratando. Entenderam? Vamos fazer o diagnóstico primeiro. Então, pode ter um ritmo aqui. Como é ectópico, se é um só, uma extrasístole. Como são vários e ocorrendo simultaneamente, você não consegue identificar. É uma poliextrasistolia atrial. É uma onda P variável. Veja que fica difícil analisar a frequência. 300, 150, 100, 75. Opa! Vamos ver aqui. 300, 150, 100. E é visual que tem essa diferença. Né? Então, é um tipo de arritmia, onde as ondas P's, uma é diferente da outra. Vamos em frente. Agora, você pode ter uma forma de onda P, mas não tem 2 ou 3 lugares, tem múltiplos. Então, a onda P, cada hora tem um foco. É uma taquicardia atrial multifocal. Aqui, a gente poderia identificar mais ou menos 3 focos, 4 focos. 1, 2, 3, 4. Veja que esse daqui já é semelhante a este. Esse, semelhante a esse. Ou seja, eles rodam entre si. Então, você pode falar que é uma arritmia tetrafocal. Só que ninguém vai ficar tendo esse requinte. Passou de 1, 2, polifocal. Ou multifocal. Tanto faz. Se for um bifocal, trifocal, para cima disso, você fala que é multifocal, porque a expressão clínica não dá nenhuma diferença. Muito bem. O que é a fibrilação atrial? Vocês imaginem agora que as células, você tem um amontoado de células, várias, e cada uma quer fazer a sua contração. Veja,
O que nós temos aqui? 3 mulheres conversando. E o coitado do ritmo sinusal assim. Tá, quem que vai começar a contração? Não, eu quero a minha, não, eu quero. E uma grita mais que a outra. Minha gente, imagine uma reunião de mulheres. É isso que dá. É fibrilação atrial na certa. São múltiplas querendo conversar, são múltiplas células querendo assumir a contração. Isso, pelo amor de Deus, não é bullying, não é discriminação absolutamente nenhuma. É que elas têm uma capacidade de trabalho muito grande. E a gente deve enaltecer isso daí. É uma querendo falar na frente da outra. Porque cada uma quer mostrar maior número de conhecimentos. Então, olhe o que acontece. Você não consegue identificar. Pega mais de 10 conversando e falando mal da vizinha e elas se juntando. Amiga, você tem que ver o que tem para lá. Né? É isso aqui. É uma fibrilação atrial. Você não entende. Qual é o resultado hemodinâmico disso? O doente perde 20% do débito cardíaco. Então, todo doente que tiver uma fibrilação atrial, a gente, de alguma forma, tem que tirar. Existe o doente crônico, que já está há muito tempo, então ele já se adaptou. É aquele ventrículo que já está casado há tanto tempo, vai, fala. Ele vai entrando no ritmo todo irregular. Mas ele está adaptado, o coração está adaptado. Então o débito cardíaco meio que se compensa. Agudamente, se qualquer um de nós que temos ritmo sinusal entrar em fibrilação, você tem lipotímia e cai na hora. Por quê? Porque a arritmia é grande, essa queda de 20% você não está adaptado e tem um baixo débito. De onde vem essa fibrilação atrial? É uma alteração elétrica. Um doente foi para a circulação extracorpórea e depois ele volta. Quando ele volta, ele pode ter edema e começar a ter contração em tudo quanto é lado. A maioria vai ter ritmo sinusal. Então, o tratamento, o que é? Você vai ter que alinhar todas as células. É mais ou menos assim, você dá um tapa e fala, todo mundo cala a boca agora. E deixa o sinusal falar. Aí você dá uma desfibrilação. Você dá um choque. É muito comum a gente fazer isso no intraoperatório. Ou mesmo um doente que acaba fazendo uma fibrilação atrial e você faz o diagnóstico. Até então ele era normal, ele teve algum problema agudo que virou uma fibrilação atrial. Ora, você vai lá e faz uma desfibrilação. Ok? E depois você vai dar antiarrítmicos, etc., para manter o ritmo sinusal. O que nós temos aqui? Um ritmo sinusal. Ou não? Tem onda P? Tem onda P? Veja que aqui, esta onda é mais semelhante a essa. Esta é diferente. E essa é diferente. Então você acaba tendo, na verdade, ondas P, nós precisaríamos ter um traçado maior para dar um diagnóstico mais de certeza. Porque eu estou vendo só um trecho, cuja frequência é 300, 150, 100, 75. Eu diria que é um ritmo sinusal com uma onda P alternada. Migratória, ela está em multifocos. Isso aqui foi tudo que eu falei, não precisa. Isso aqui eu já falei. O indivíduo pode ter um ritmo sinusal
De repente ele para. Depois ele volta. E alguém assumiu isso daqui. Então, o que acabou acontecendo? Ele vinha com ritmo sinusal, ele faz uma pausa sinusal, o coração está parado. Mas tem alguém, porque até aqui qual é a frequência dele? 0? Uma outra célula assume o comando, cuja característica é bem diferente da anterior. E daqui a um pouco ele volta de novo para o ritmo sinusal dele, nascendo no 9. E isso pode começar a alternar. São as diferentes formas de arritmia. E não é para vocês fazerem diagnóstico. Mas se vocês identificarem que houve uma pausa e ela é sinusal, está de excelente tamanho. Por que é sinusal? Porque não teve essa sístole ventricular. Porque se demora para o átrio agir, pode aparecer uma extrasístole ventricular. Vamos que até aqui está muito fácil. Professor, o Railan está perguntando qual parâmetro usado para determinar a voltagem do desfibrilador. Olha, se você for fazer... Não é a aula de hoje, senão a gente vai sair fora do foco, mas eu falo. Você pode começar com 100, 200, 300. Se for intraoperatório, você pode começar com 20, 30. Se for criança, 10. Tá? Guarde isso. Aqui você tem um ritmo sinusal. E tem uma pausa. E tem uma contração ventricular. Mas não tem onda P. Olha a diferença. Aqui você tinha pausa, mas tinha onda P. A onda P que assumiu foi uma intermediária. E ela já sai com uma frequência menor. Porque quem tem a maior frequência é o ritmo, o nó sinusal. Aqui no caso, não tem onda P. E quem assume é o ritmo juncional. Geralmente esse ritmo é sempre abaixo de 60, 40, por aí. Então vocês vejam que ele vinha com 300, 150, 100, 75 e tinha uns 80. De repente ele tem 300, 150, 100, 75, 60, 50, está abaixo de 50. Mas não tem onda P. E espontaneamente ele pode voltar para o ritmo de origem dele. Ele pode entrar e sair. Alguma coisa está acontecendo. Pode ser um distúrbio eletrolítico, uma alteração de potássio, insuficiência renal, pode ter isso, porque o indivíduo tem alteração do potássio, do cálcio, do magnésio. Então, essas alterações eletrolíticas são indutoras de arritmia. Pelo eletro eu não posso saber nada. Agora, trabalhando junto com a clínica, a gente descobre. O que acaba sendo um foco ectópico juncional pode causar uma despolarização retrógrada? Pode. Mas isso é só para vocês saberem. Ele pode ter uma alteração inversa, contrai e joga uma para cima e uma para baixo. Você vai ter um P negativo em todas as derivações e o QRS. Não precisa saber isso. Pule esse tipo de arritmia. Escape ventricular ou extrasístole ventricular. Imagine aquela situação em que teve a pausa. Um do átrio assumiu. Muito que bem. No outro, o juncional assumiu. É complicado, porque ele já vai trabalhar com uma frequência mais baixa. Em outras situações, o que você pode acontecer é que você teve uma pausa e você começa a ter focos diferentes. Porque a onda P não consegue passar. E você está num ritmo muito baixo. E quem agora assumiu o comando
é um nicho, um foco que está no ventrículo. Então é chamado um foco ventricular. Qual é a distância PR aqui? Qual é a onda P aqui? Qual é a outra aqui? E agora, aparece uma onda P aqui. Se pegar um medidor e ver a distância entre esta onda e esta, e você vai ver que tem uma morfologia, a onda T em relação a essa, é porque aqui tem uma outra onda P. Então, a distância entre este P e esse P é constante. Aí eu marco, eu vejo que tem uma outra onda P escondida aqui. Uma outra aqui. E a onda P, ela é não condutora. Ela não conduz. Essa onda P conduziu? Não sei, vamos ver. Tenho dúvidas. Então tá. E esta onda P conduziu? Não. Essa onda P conduziu? Não. Esta? Não. Esta? Não. Isso pode caracterizar um bloqueio atrioventricular total. E, na verdade, o bloqueio aconteceu aqui, ó. De tal forma que o estímulo não passa. Você tem onda, o átrio continua batendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o ritmo não passa para o ventrículo. Não passando, o ventrículo sumiu. E eu posso dizer para vocês que tem muitos doentes que convivem com isso durante algum tempo e bem. Bem, entre aspas. Porque é um ritmo de 40. Olha, até corintiano precisa de um pouquinho mais de débito para oxigenar o mononeurônio dele. E o problema é que esse ritmo ir alargando, pode evoluir por uma coisa chamada assistolia. Morte. Eu me lembro muito bem de como eu dava plantão no Hospital Santa Marcelina, muitos anos atrás. Eu estava no pronto-socorro, num sábado, e veio uma senhora, mais nova, uns 40 e poucos anos, 50, não tinha mais que isso. Olha, eu estava andando na feira, tal, e acontece que eu senti um pouco de tontura, parei, me deu um suador. Como eu estava a caminho de casa, eu resolvi passar aqui no hospital. Tá bom. Fui palpar a mulher, uma batida hoje, outra amanhã. Ela estava com uma frequência de 30, 40. Já fiz o eletro dela, identifiquei um bloqueio AV total semelhante a esse. Só para vocês terem noção da gravidade. Falei, tá tudo bem, a senhora fica aqui que só vai ficar internada. Não, não posso. Só não tem como mandar embora. Não, tô com 2 sacolas de feira, deixei a panela no fogo, não tem aquela conversa que você já conhece. E não que não, eu falei, eu vou lhe internar. A senhora está correndo risco de morte. Eu preciso fazer outros exames para ver o que é. Essa mulher escapou. A Flávia conhece o Santa Marcelina. Tem um pronto-socorro aqui, uma ladeira. Lá embaixo, no portão, ela caiu. Trouxeram ela, morta. Parada. Quer dizer, há quanto tempo ela tinha esse bloqueio? Provavelmente algum tempo. É aquela história, Deus, eu te mandei uma mensagem, você não entendeu o que eu estava te mandando? E o sujeito não entende? É muito grave isso daqui. Então, o que nós temos aqui? Novamente, um ritmo sinusal, você tem um bloqueio. E agora nem a onda P mais volta a bater. Você tem um bloqueio sinusal. E aí?
Se um foco ectópico não assumir, o sujeito está morto. Por quê? Porque o coração para. E não tem como fazer ele voltar a bater. Aqui nós temos que fazer um estímulo artificial com o marca-passo. Colocar um eletrodo. Então são situações graves. Aqui eu não quero que vocês guardem o nome. Pelo amor de Deus, longe disso. Eu quero que vocês identifiquem que tem um problema. Me achem, cheguem o mais próximo do problema. Que aí depois, com o tempo, vocês vão dando o diagnóstico. Então eu ficaria satisfeito se vocês falaram, olha, aqui tem uma onda P, aqui tem uma onda P, conduzida. De repente, teria que ter uma outra onda P aqui. Não teve, só foi ter aqui. Então demorou para ter uma outra onda P. Então isso chama-se uma pausa sinusal. Parou. Se vocês explicarem isso, tá bom. Não precisa guardar o nome. Mas de tanto falar, vocês vão guardar. Aí vocês têm de duas uma. Ou vai nascer um foco ectópico atrial, ou um foco ectópico ventricular. E se não tiver outro, morre. Tem onda P, tem onda P, onda P, e ela pega e faz uma pausa. E só que assume um ritmo. Mas o complexo QRS é igual a esse. Com onda T invertida, tudo direitinho. Então é sinal que o foco está muito ali, debaixo do nó AV. Que é na junção do nó AV com o feixe de risco. Por isso que é chamado juncional. Esta é uma das causas de morte. O indivíduo deita, dorme, e depois sabe Deus o que aconteceu com ele. Na verdade, o que ele pode ter tido é uma pausa sinusal, é uma das causas, e não volta. Então, quando se faz o Holter, a gente quer saber qual é a pausa. Se essa pausa for mais do que 2 milissegundos, você já fica preocupado, tira uma história clínica e muitas vezes é indicação de marca-passo. Então o indivíduo fez um Holter e teve várias pausas de 3 segundos. A chance que ele tem é do ritmo não voltar. E não tem um ritmo próprio. Então ele fez uma pausa. Mas o complexo QRS é muito diferente. Então, esse QRS aqui é diferente desse. Esse daqui surgiu não por causa que o estímulo nasceu na junção. Isso nasceu num foco ectópico qualquer. Ectópico, fora do lugar. O que é batida prematura? Uma extrasístole. Antes, vocês podem fazer um eletro, pega o irmãozinho, faz um eletro e fala para ele, eu vou te fazer uma extrasístole. Vai ser prematura. E mete uma burdoada no peito dele. Essa burdoada, naturalmente, vai cair no meio de alguma coisa. Ele vai ter uma extrasístole. Claro que foi induzida. Mas espontaneamente, onda P. O que nós temos aqui? Um outro foco, assume, depois ele volta. Então, foi aquilo que eu comentei lá no desenho. Um ritmo atrial pode assumir ou não. Dúvidas até aqui? Tem muita informação para ter dúvida, né? Nós já vamos fazer uns exercícios, vai ficar mais fácil. É isso aqui, ó. Você tem o ritmo sinusal. Assumiu uma outra. Só que ela pode ter um retardo e assumir, porque houve uma pausa sinusal,
ou ela assume precocemente. Se ela assumir precocemente, ela é prematura. Ok? É uma extrasístole. É o que nós temos aqui. Onda P, QRS, P, QRS, ritmo sinusal. Extra é uma onda P fora da linha, fora da curva. Ela produz uma extrasístole atrial. Do ponto de vista clínico, não tem maiores problemas. A extrassistolia atrial, não sei a fibrilação atrial. E depois volta para o ritmo normal. A maioria volta. Mesma coisa. Uma onda P, e acabou produzindo uma outra onda P. Só que ela acabou tomando um ritmo diferente, cujo QRS é diferente. Algumas coisas eu falei foi mais no sentido de exercitá-los a olhar com o eletro com mais carinho. Agora nós vamos ver algumas situações. Tem uma onda P e um complexo QRS diferente. P, o complexo Q. Então é uma contração normal e uma outra não normal. Então isso aqui a gente chama de uma extrasístole. Só que é 1 a 1, bigeminismo. Por que bi? Tem para cada duas ondas, uma é boa e a outra é ruim. Pode ser tri. Você tem 3 contrações e apenas uma é que é anormal. Aí é tri. Você precisa de 3 ondas para uma normal, para uma extrasístole. Você tem bi, você precisa de 2 ondas para ter uma extrasístole. O que vocês encontram aqui? PQRS, 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 PQRS. Tem um P e tem um traçado não conduzido. E depois volta a conduzir de novo. Teve um bloqueio aqui. De tal forma que deveria ter um complexo QRS aqui e acabou não tendo. Ok? Vamos primeiro entendendo. Isso aqui é exercício de entender. Se tentar fazer o diagnóstico todo completo, perereco. Mais uma. Sinusal, sinusal. Acaba acontecendo uma extrasístole, agora ventricular. Porque o complexo QRS é muito diferente. Mas ele não está largado. Não tem uma diferença tão grande. Então, provavelmente, esse estímulo nasceu muito alto. Mas vocês vejam que já tem uma deformidade da onda P. Não é igual ao anterior. Isso aqui pula. Isso aqui nós já falamos. Aqui, nós vimos o átrio. Agora nós vamos ver o ventrículo. Como é que eu separo o átrio do ventrículo? Isso aqui é uma onda P. São QRS. Isso daqui é átrio. Isso daqui é ventrículo. Se vocês tentarem olhar o todo, vocês vão acabar se perdendo. Então, uma manobra boa é olhar isso daí por etapa. Aqui, nós temos P, é átrio. Aqui é QRS, é ventrículo. Aqui tem uma onda P. Onda T, T. E de repente você tem um QRS. Esta onda ela é totalmente deformada. Esta é estreita. Esta é alargada. Depois volta um P, QRS, P, QRS. Então aqui ela nasceu de um foco muito distante.
Porque se fosse ali no nó, seria igual. Não é. Então, esse foco distante acabou produzindo uma extrasístole. Extrasístole ventricular. Então, nós falamos que ela é unifocal, porque eu não vejo outra. Se tivesse uma com uma característica diferente, seria bifocal. Aqui nós temos o QRS, que vocês já estão cansados de ver estreito. De repente, no mesmo elétron aparece uma onda alargada. Essa onda veio de uma posição distante. Eu não sei onde está. Quando existe uma extrasístole, esta extrasístole, se vocês lembrarem do potencial de ação, o potencial de ação tem aí, depois ele para, depois ele volta, e assim vai. Mas tem uma fase, que é na descida do potencial de ação, que o coração já está suscetível a ter uma nova contração. E é aí onde mora o perigo. Se começar a cair muito estímulo exatamente naquela parte da descendente do potencial de ação, você tem chance de levar a uma fibrilação ventricular. Que nós estamos falando de ventrículo agora. Como você tem um complexo normal, PQRS, 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 você jogou um estímulo e caiu ali, na fase refratária, que se chama. Ele vai levar uma contração. A morfologia é diferente, mas a contração é a mesma. A necessidade de ter desencadeado vários potenciais de ação não deixam de existir. Só que, novamente, o que vai acontecer? O coração tem que voltar ao normal. Só que ele vai demorar mais, porque a próxima onda deveria cair aqui. Mas aqui ele está no período refratário, ele está voltando ao normal. Então, o normal dele vai esperar um pouco. E esses intervalos é que é chamada pausa compensadora. O que é a pausa compensadora? Veio uma contração fora de época, agora nós vamos ter que esperar. Pode ter um foco, ele pode estar produzindo mais extrasístoles. Ritmo normal, QRS, PQRS, PQRS, o final da onda T, porque essa extrasístole não tem e não obedece a onda P. Você tem um foco. Daqui a um pouco passa um, tem um outro foco. Aqui passa 1, 2, 3, tem um outro foco. Eu precisaria até ter um traçado grande para saber se existem mais extrasístoles ou não. Como nós temos esta extrasístole, ela é igual a esta, então ela é unifocal. Olha que interessante. Aqui, você tem uma onda e tem uma extrasístole. Uma onda, uma extrasístole. Para cada duas ondas, uma é normal, a outra é extrasístole. Então, ela ocorre com uma frequência muito alta. Isso aí nós chamamos de bigeminismo. Aqui, para cada 3 ondas, nós temos uma extrasístole. Então, isso se chama de
quadrigeminismo. Aqui eu tenho 4 ondas, 1, 2, 3, 4, uma extrasístole. 1, 2, 3, 4, a quarta extrasístole. É um quadrigeminismo, ou tetrageminismo. Vamos só analisar o que nos interessa. Esquece o nome. Complexo QRS pequeno. Aqui está a onda P. Aqui está o QRS. Aqui está a onda P. Está o QRS. De repente tem uma extrasístole. Depois volta ao normal. Depois extrasístole. E assim por diante. Qualquer um de nós, se fizer um eletro, vai ter extrasístole. É absolutamente aceitável. É normal. Que pode vir com uma frequência menor ou uma frequência maior. Qual é o problema dessa sístole? Ela atrapalha na condução do sangue, isso cai o débito. Um foco no coração, ele pode ser tão irritável, esse foco aqui, que ao invés de ele soltar um, ele começa a soltar um trem de pulso. Isso é uma coisa que pode acontecer. Um PQRS. Já dá para ver que, mesmo em situações normais, esse QRS não é normal. Ele está muito alargado. O QRS que vocês viram até agora, estreito. De repente tem uma extrasístole. Depois você tem uma série de extrasístoles. E aqui é como se ele assumisse o comando e tivesse um trem de extrasístoles. Que depois isso pode reverter ou não. E aí chegou no ponto mais grave. Onde você tem uma extrasístole aqui que é semelhante a essa. Esta é semelhante a essa. Essa é autônoma. E essa daqui está aqui. Então, o que nós temos agora é um foco, ou múltiplos focos migratórios, produzindo extrasístole. Isso caracteriza uma gravidade maior. Quanto mais foco eu tenho, mais grave é. Alguém acha a onda P aqui? A onda T? Difícil, né? PQRS-T. PQRS-T. Caiu na contração exatamente em cima do período refratário. O que aconteceu? Desencadeou uma contração, outra contração. Isso aqui é uma taquicardia ventricular não sustentada. Ele produz, depois para. A hidrocloroquina, o que ela faz? Ela mexe no QT. E torna o coração mais suscetível a ter arritmias, principalmente se ele tiver predisposição. Se o estímulo cai aí, começa a fazer taquiarritmia. E aí a coisa complica. Ritmo sinusal, PQRS, PQRS, PQRS. Tem uma coisa que chama atenção, inversão da onda T. Mas não posso falar muita coisa. Ok.
Pegar uns exercícios, deixa eu ver onde é que eles estão. Quero ver só os bloqueios antes com vocês. O que aconteceu? Eu não achei essa aula montada, eu achei que fosse essa. Porque eu coloquei várias coisas. Então aqui, ó, PPPQRS, de repente aparece um foco e olha a frequência. Aqui seria 300, aqui é 150. Aqui ele está em 300, 150, está com uma frequência próxima de 100. Depois ele vai para 150. É esse tipo de arritmia chamada uma taquiarritmia ventricular. Esta onda tem características. Ah, mas como é que eu vou saber? Para, olha aqui. Isso não é onda P? Isso é átrio. Isso tem característica de onda P? Não, então é ventrículo. Se não é átrio, é ventrículo. Você não vai ter uma outra fonte que vai produzir isso daqui. E é rítmico. É uma taquicardia ventricular. Essa taquicardia ventricular é muito complicada, porque ela pode evoluir para fibrilação ventricular ou assistolia. Então, olha o que vocês têm aqui. O foco está irritável. Uma taquicardia. Aqui acabou aparecendo uma outra onda e continuou. Caso grave. Então, o que nós temos aqui é uma sequência. Isso é muito comum pós-extracorpóreo. Vai, volta, aí fica todo mundo preocupado. O que será? É ar dentro da coronária? É alteração metabólica? Várias coisas podem acontecer. E às vezes, ou pode ser uma doença, a minha própria doença do coração, ela é grave de tal maneira que predispõe a esse tipo de arritmia. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Vamos voltar para o átrio. Nós já vimos o átrio, ritmo sinusal, fibrilação atrial e foco ectópico atrial. Falta falar do flutter para terminar. O que é o flutter? É um ritmo regular. Só que é como se ele tivesse um círculo que não nasce num único foco. É um estímulo diferente, como se ele ficasse circulando o coração. Ele circula muito rápido, faz uma onda P. Circula muito rápido, uma onda P. Circula muito rápido, uma onda P. Só que essa onda P chega no sinusal, espera a sua vez e conduz a ventricular. Tanto o flutter atrial quanto a fibrilação atrial têm um comportamento hemodinâmico semelhante. A diferença é que o flutter, às vezes, é mais fácil de ser revertido. E não há obrigatoriamente ritmo sinusal, flutter, depois eu vou para atrial. Sai normal e vai direto para qualquer um dos dois. E um pode migrar um ou para outro. Quando isso acontece, significa que o estímulo que desencadeou ainda está presente. A infecção é uma delas. Ó, uma, duas, três. Então, isso aqui tem é como se você olhasse ondas P's. Mas ela é irregular. Então, chama de flutter. Deixa eu ver se eu tenho na sequência. Vocês lembram que o da fibrilação era um emaranhado de contração.
No ventrículo, esse flutter é essa taquicardia ventricular. É muito comum aparecer esses ritmos num pós-extracorpórea. Entra, sai. E tem uns que vão se deteriorando. Você vê que aqui é mais regular. Aqui ele já está deteriorando, já está ficando alargado, até a hora que ele caminha para uma fibrilação ventricular. Então precisa tomar muito cuidado. Aqui é mais um igual, não dá muita diferença. Ritmo sinusal, QRS, ritmo sinusal, QRS e assim por diante. A fibrilação atrial, como é que ela é? É um serrilhado. Vamos voltar no flutter atrial. Veja que é um ritmo. São várias pessoas, mas elas conseguem falar, uma dá um tapa nas costas da outra, para, anda, fala, mas elas conseguem manter um ritmo de conversa. Fibrilação atrial é um pandemônio. O que nós temos aqui? O ritmo agora é totalmente irregular, você não consegue definir nada. Isso é uma fibrilação ventricular. É diferente deste traçado, que é um ataque ventricular. Ele é bem regular. A fibrilação ventricular, ele não é. O que nós temos aqui? São diferentes formas de ritmo de fibrilação. Até que chega uma hora que ele vai para a sistolia. E o que você tem que fazer? Desfibrilar. Por que a gente fala desfibrilar? Porque você está desfibrilando. Mas eu vi que tem cardioversão. Cardioversão é outra coisa. Ah, mas dá choque. Ué, então você pôr o dedo na tomada também, você vai falar que é cardioversão? Não. Na desfibrilação, ele joga o estímulo em qualquer lugar. E nós vimos que um estímulo que cai em cima da onda T é perigoso. Mas o cara está morto mesmo, então você vai e desfibrila. Cardioversão, você já deu antiarrítmico e ele continua. Então, ele vai ajustar o equipamento para o eletro. E aí você vai fazer a cardioversão. Deixa eu ver isso aqui. Nós estamos chegando quase que no fim. Bloqueios. Você tem o bloqueio de primeiro, segundo e terceiro. Este intervalo PR, ele tem uma determinada medida, que é 0,8. Não importa saber. Quando esse intervalo aumenta, vai para 2 segundos, desde o início da P até iniciar a condução. Por isso que é chamado de intervalo PR. Mais do que 2 é um bloqueio de primeiro grau. Não traz maiores repercussões. Mas já mostra que esse nó AV, de uma certa forma, já tem problema. Ele está bloqueando a passagem mais do que o normal. Então é primeiro grau, mas para cada P tem um QRS. Aqui você tem, olha a distância como é muito grande, mas tem um QRS.
muito grande. Aqui tem um QR, PR. Mas ele está aumentado. Ele pode estar mais ou menos aumentado. Isso é o primeiro grau. Nós podemos ter dois tipos de bloqueio. Um deles é chamado o Weckenbach e o Mobitz. Aqui o que acaba acontecendo é que o intervalo PR tem um tamanho, vai aumentando, bloqueou. Então é como o espaço fosse aumentando, bloqueia, aumentando, bloqueia, aumentando, bloqueia. Então isso chama-se o Weckenbach, bloqueio V de segundo grau, do tipo Weckenbach. No segundo grau, ainda, nós podemos ter PQRS, P sem QRS, PQRS, P não QRS, e assim por diante. Então, para cada duas ondas P, somente uma é conduzida. Bloqueio de segundo grau. Esse tipo de bloqueio, como são duas ondas conduzidas, duas ondas, e apenas uma é conduzida, é chamado 2:1. Se fosse 3, seria 3:1. Aqui você tem 1, 2, 3. E aí ele conduz. 1, 2, 3. Então, esse bloqueio é um bloqueio de segundo grau, 3:1. Repetindo, no primeiro grau, sempre uma onda P, ela conduz. A diferença é que demora. No segundo, tem hora que conduz, tem hora que não conduz. É uma situação intermediária. Tem hora que conduz, tem hora que não conduz. Se ela é intermediária, ela pode fazer o seguinte, ela vai aumentando, 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 5 bichos, perceba, pum, bloqueia. Aumenta, aumenta, bloqueia. Ok? E tem um outro que, assim, é fixo. O intervalo aqui, ele emite a onda P, normalmente, mas uma conduz, a outra não conduz. Uma conduz, a outra não conduz. E assim por diante. Então, para se obter um QRS, é necessário duas ondas P. Então, isso é chamado 2:1. Esse aqui é 1, 2, 3, 3:1. Vamos ver. Tem um intervalo, tem duas ondas P e um QRS. Ele é 2:1. Ponto. Este daqui, este intervalo é diferente desse. Aí tem uma onda P. E a onda P que está aqui, ela não acompanhada do QRS. Então, é um bloqueio também de segundo grau. O segundo grau é quando algumas ondas passam e a outra não. É um bloqueio intermediário. O bloqueio do primeiro, ele só alarga, mas conduz tudo. O segundo, ele tem dois tipos. Uma conduz, a outra não conduz. Uma conduz, a outra não conduz. Ou ele conduz, mas vai aumentando. De repente, ele bloqueia. Depois volta de novo. Vai aumentando. Aí Então, quando você tem essa alternância de entrar e sair, é segundo grau. Aí é questão de saber qual é o tipo. Se é fixo ou é o tipo o Weckenbach. Eu quero só que vocês me digam. Intervalo PR, normal. Alargou. Alargou, não conduziu. Quem que ainda não teve a grata satisfação? A Maiara, elege um. Cecília. Cecília. Acordou, Cecília?
Cecília não responde. Tem o Lucas também, que não participou, e a Gisele. Escolhe um, é você que escolhe, não estou vendo ninguém. Eu já escolhi a Cecília, mas ela tá dormindo. Cecília! É o Lucas. Cecília! Cecília não responde. Ela não quer conversar comigo. Oi, professor, é o Lucas. Lucas? Isso, Lucas Cecília ou só Lucas? é só o Lucas. Ah, então tá bom. Que ritmo é esse? Sinusal? Esse é o ritmo sinusal. Sinusal? Sim, Certeza. sim. Olha tem a bem onda pro P. traçado. Ah, sim, é um bloqueio de segundo grau. Vamos de novo. Sua resposta é sim ou não? Combinado? Sim, sim. Enrolação sem enrola Maiara. Tá. É ritmo sinusal, sim ou não? Não. Sim. Tá, agora entendi. Tem as É ondas ritmo P. sinusal ou não? Sim, Por quê? porque tem onda P. Acabou. Por que você começa a querer explicar a história e contar a história da carochinha para os outros? É sim ou não? Por quê? Porque tem onda P. Todas as ondas P são conduzidas? Não. Essa onda P é conduzida? Sim. Ela conduz. Essa conduz? Conduz. É sim ou não, tá? Sim. Essa conduz? Sim. Sim. Você troca a sua geladeira por uma escova de dente? Não. Não. E a onda P aqui é conduzida? Não. Então tem hora que conduz, hora não conduz. Como tem hora que conduz, hora não conduz, é um bloqueio de segundo grau. Certo. Ok? Ok. Ponto. O que é o terceiro grau? Nenhuma conduz. O átrio bate de um ritmo, o ventrículo bate num ritmo totalmente diferente. Então, olha como é fácil. O primeiro conduz, mas é um pouco alargado. O terceiro não conduz nada. E o segundo, tem hora que conduz, hora não conduz. Entenderam? Ó, essa onda P conduz? Ô, rapaz, você desligou? Oi, tô aqui. Não fuja a luta. Desse jeito, você nunca vai ser convocado para ir para guerra. Eu só fechei o microfone para não dar interferência. Ah, tá. Então vai. Conduz? Não. Nem tem seta ainda? E agora? Essa não. Não. Esta. Sim. Conduziu? Sim, é o QRS na frente. É. E essa, conduziu? Não. E essa, conduziu? Qual é a distância entre esta e esta? Não seria uma onda aqui no meio? Sim. Pois é. É que tem uma onda P que você não está vendo. O QRS incorporou. Aqui, você tem não conduzida, não conduzida, não conduzida, QRS. Não conduzida, ou seja, ele tem um ritmo. Vamos ver qual é a frequência trial. Ó, um que seja próximo, esse. 300, 150, 100, 110 a frequência trial. Qual é a frequência ventricular? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Está abaixo de 40, está uns 20 de frequência. Então, é um batendo num ritmo e o outro batendo no outro. Então, esse é terceiro grau. O que é o primeiro grau? É mais um edema que tem. O que é o terceiro grau? Ele está totalmente fechado e não passa nada. Outro. Você pode ter um ritmo que é assumido mais alto ou mais baixo.
Mais alto é próximo do AV, mais baixo é mais periférico. Veja que é bem estreito. Então é mais alto. Mas a frequência continua variando sempre. Não passa de 50, vai para 20. Outro, com QRS alargado. Se tem QRS alargado, é distante. Se tem QRS estreito, é melhor. Então agora você já pode fazer um diagnóstico mais completo. Bloqueio AV de terceiro grau com QRS estreito. Bloqueio AV de terceiro grau com QRS alargado. Deixa eu ver se eu acho exercício. Eu vou parar por aqui porque vai ficar muito complicado. Deixa eu fechar esse. Tá, vamos ver se aqui tem uns diferentes. Ó. Opa. PQRS. Extrasístole. PQRS. Extrasístole. PQRS. Extrasístole. Para cada duas ondas, uma é normal, a outra não. Então, bigeminismo 2:1. Ok? Ué, não está indo porque... Ah, ixi. Foi demais agora. Meio atrapalhado isso daqui da ideia, mas vamos ver se a gente consegue ver. Tem um PQRS, 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 PQRS. Então, toda onda P, ela é conduzida. Então, é um ritmo sinusal. A diferença é que a frequência está muito próxima de 150. Ó, 300, 150, dá uma variaçãozinha, mas pequena. Então, seria uma taquicardia. O que é isso? É um ritmo muito irregular. Isso aqui é uma taquicardia ventricular que evoluiu para uma fibrilação ventricular. Aí o que você faz? Isso aqui foi um sujeito que foi numa competição dessas de maratona. De repente ele começou a sentir mal, e ele acabou caindo próximo do posto de atendimento. Quando ele entrou, ele estava aqui, ó, com um ataque ventricular. Fizeram uma cardioversão e não desfibrilação. Desfibrilação é para desfibrilar. Fizeram uma cardioversão, deram um choque. E ele saiu em bloqueio. Não. É que não tem a continuidade daqui. Ele sai num ritmo sinusal. Qual é a diferença entre cardioversão e desfibrilação? Vamos ver se alguém sabe. Alguém sabe? Desfibrilação, você vai dar um choque aleatório em qualquer ponto do traçado. Já a cardioversão, ela vai localizar um traçado e vai sincronizar o ritmo para ele seguir a partir daquele ponto.
E que ela vai vai sincronizar com o quê? Se eu não estou errado, é onda P. QRS. QRS, perfeito. Faz tempo que eu tive essa aula, professor. É uma questão de uma consoante para lá ou para cá, também não faz muita diferença assim. Elas estão meio próximas. É PQRS, né? Então. Eu chutei a onda P porque é o que dita, né? O ritmo, mas. QRS. O problema é o estímulo cair na onda T. Ela localiza a onda T, que é o complexo QRS, e ela dá uma pausa, esperando vir a onda T, e aí ela dá o... Essa sincronização quem faz é o próprio aparelho, né? Eu preparei. Mas ele tem algum ponto específico? Ele vai começar, por exemplo, no Q ou tanto Não, faz? você vai colocar que ele procura a melhor onda complexo QRS, ele tem um botãozinho lá, você vai querer cardioversor sincronizado ou não sincronizado? Sincronizado, cardioversão. Não sincronizado, desfibrilação. Eu já vi uma cardioversão, mas o cara gritou muito, só que eu não entendia muito bem o que era na época. É simples. Vamos arrumar um desfibrilador? Não, você fala, já entendi, já nem quero, valeu. Quero tomar um choque, não. Aí você leva um choque. Não entendi, não é que eu não entendi o porquê ele gritou, eu entendi porque ele gritou, só não entendi aonde pegou a onda. Pegou em algum lugar, o choque é dolorido, porque são 300 joules. O choque... Carga máxima, né? Então, Hã? carga máxima, né? É 300 joules. É uma burdoada. Por isso que quando vai se operar num doente que tem um desfibrilador implantável, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar o CDI, cardiodesfibrilador implantável. Porque na hora que você usa o bisturi elétrico, ele entende o bisturi elétrico como uma fibrilação, porque começa a bzzz, o que ele faz? Ele começa a dar choque no doente. E uma vez, tiraram o... Faz tempo, acho que deve ter sido até um transplante que eu tenha feito, e o Carlos Manuel foi tirar o desfibrilador. Foi um negócio assim. E como estava cortado o cabo, não desligaram o cardioversor. E ele estava com o bisturi elétrico e a ponta do desfibrilador estava desencapada. Deu um tremendo choque no doente, ele devia estar com a luva furada também, levou uma burdoada legal. Mas você vê que não acontece nada, né? Ele continua normal. Não vai falar isso. É a cardioversão, né? Porque se fosse desfibrilador... Não fala isso aí que lembrava, hein? O que nós temos aqui? PQRS, 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 ausência de uma pausa sinusal. Eu não estou vendo onda P. Aí entrou um QRS que é muito igual a esse. Olha, quem que estimulou o ventrículo sendo igual? É aquele que a gente falava, muito próximo da junção, um ritmo juncional. Não, bloqueio de segundo grau. Pô, que sacanagem. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei, eu precisaria ver o eletro inteiro. Tanto que eu achei que era outra coisa. Porque não tem... teria que ter uma onda P e ela não conduzida. Eu não estou vendo a onda P. Eu mesmo fiz, tirei de algum lugar e... eu não acertaria, não. Tanto que errei. Você vê que fazer ao vivo é fogo, né? PQRS, PQRS, PQRS. Daqui a pouco leva uma inversão. O que aconteceu?
Ritmo do marca-passo. Aqui ele está com um ritmo. É que está muito ruim esse traçado. Eu mesmo não acertaria agora. Já faz muito tempo que eu peguei isso aqui. Aqui é o ritmo do marca-passo. O ritmo do marca-passo. Não está legal. Me perguntou onda U. Você queria ver uma onda U, não queria? Tá aí, ó. Isso ocorre principalmente nas hipopotassemias. É um aparecimento de onda U. A onda T fica diminuída e aparece uma onda U. Na hiperpotassemia ele fica mais apiculado e não obrigatoriamente aparece a onda U. Aqui dá para ver, acho que está melhor. Tá. PQRS, PQRS, mas a gente já vê que tem um PR aumentado, ó. PQRS, 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 PQRS. Aqui eu identifico a onda P. E ela não é conduzida. Depois PQRS, P não conduzida. PQRS, P não conduzida. P conduzida. Então é um indivíduo que vinha no ritmo sinusal e depois ele faz um bloqueio AV, segundo grau, do tipo 2:1, transitório ou não. Ele pode continuar assim ou ele é transitório. Geralmente é transitório.